Bem-vindos ao Corecast, o conhecimento no centro da conversa, o videocast da Joaquim Chaves Saúde, onde de forma simples e científica falamos de temas com impacto real na saúde e no seu cotidiano. Hoje, no primeiro episódio, vamos falar sobre sono, porque dormir bem não é um luxo e porque a qualidade e a quantidade do sono têm impacto direto na nossa saúde. Será que dormir mal é normal? Ressonar é normal? Quando é que devo procurar ajuda especializada? Quais os sinais e sintomas de alarme? Fiquem connosco para descobrir mais. Dormir bem parece simples, mas dormir é muito mais do que descansar. É cuidarmos da nossa saúde. Não é por acaso que este ano, em 2026, o mote do Dia Mundial do Sono é dormir bem, viver melhor. E a assinalar esta data, damos início hoje a este projeto. O meu nome é Eva Plus, estou hoje com a Mónica Pereira, somos as duas pneumologistas especialistas em medicina do sono e vamos hoje falar um bocadinho sobre a importância do sono e o impacto que ele tem na qualidade de vida. O curioso é que, apesar de sabermos que o sono é uma função biológica importante, como respirar, como comer, só o valorizamos quando ele começa a falhar. Isso é verdade. Dormir pouco ou ter um sono de má qualidade afeta praticamente tudo. A energia, o humor, a memória, a concentração e, claro, a nossa produtividade. Isso, e hoje estamos cá para isso. Vamos abordar vários temas sobre o sono, nomeadamente quais são os sinais e sintomas que devemos estar alerta para patologias do sono, quando procurar ajuda médica, falar um bocadinho dessas patologias e até desmistificar alguns mitos. E o melhor deixamos para o final, onde obviamente vamos dar algumas dicas de ouro para um sono melhor, porque o nosso objetivo é único, é que mais pessoas durmam melhor. Exatamente. Mónica, quando falamos em pilares da saúde, aquilo que nos vem logo à cabeça é atividade e exercício. Mas o sono, apesar de ser essencial à saúde, ainda é visto como um adversário à produtividade e à diversão. Tu sentes isso na tua prática clínica? Sim, exatamente. E principalmente, por exemplo, em população jovem, em que hoje em dia o trabalho exige de nós e a atividade e a vida social exige uma atenção quase 24 horas por dia, 7 dias por semana, parece que sobra pouco tempo para dar importância ao sono. Mas sabemos hoje que o sono é mais importante do que aquilo que nós pensávamos e, portanto, nós hoje queremos desmistificar isso e perceber que o sono é mais importante e que devemos despender tempo para o sono. E as redes sociais são um exemplo mais claro desta realidade, não é? Portanto, é as notificações constantes, é as mensagens, o cérebro parece que está sempre conectado, sempre a ser estimulado e o que acontece é que, de facto, isto prolonga o dia e atrasa a hora de ir dormir, não é? Sim, exatamente. Como já referi, o sono tem que ser visto como uma necessidade biológica, mas muitas vezes ainda é visto como uma perda de tempo. E essa é uma ideia que deve ser contrariada, porque na verdade é durante o sono que nós vamos consolidar memórias, consolidar o nosso humor, ganhar a capacidade de concentração, melhorar o nosso sistema imunológico. Isto são funções que são essenciais para a nossa vida. E já para não falarmos na regulação cardiovascular e metabólica, não é? Que a longo prazo pode ter um grande impacto para a saúde. Sim, exatamente. Todos sabemos que dormir mal, a privação de sono, ao longo prazo está associada a um aumento do risco cardiovascular. Temos várias doenças cardiovasculares que com a privação de sono são aos quais nós ficamos mais expostos, nomeadamente a hipertensão arterial, arritmias, mesmo até um infarto agudo de miocárdio AVC, vamos ter maior risco para este tipo de patologias com a privação de sono. Ou seja, cuidar do sono é também uma forma de prevenção de doenças. Sim, exatamente. Portanto, se a privação de sono aumenta o risco para este tipo de patologias, dormir bem vai trazer qualidade de vida, porque vai reduzir a probabilidade de nós termos algum tipo de patologias que vão reduzir a nossa qualidade de vida e, eventualmente, a idade média de vida também. Exatamente. Por isso é que dizemos que o sono não deve ser visto como um luxo, não é? Como alguma coisa opcional, portanto é mesmo uma necessidade biológica. E então faz sentido que, a par com uma boa alimentação e com atividade física, o sono também seja considerado um pilar fundamental da nossa saúde. À nossa volta ouvimos muitas vezes pessoas dizerem sempre dormi mal ou sempre ressonei,
quase como normalizando este tipo de queixas. Então, quando é que achas que o sono deixa de ser? Quando é que podemos sentir que há um sinal de alerta relacionado com o sono? Sim, existem alguns sinais que nos podem dar indícios de que o sono não esteja a ser adequado. Por exemplo, acordar cansado, a dificuldade em adormecer ou manter o sono, acordar mais cedo do que é suposto e aquelas coisas que já tínhamos referido, dificuldades de concentração, de memória, quebras de energia, falha na produtividade. Quando estas queixas começam a afetar a vida pessoal ou profissional ou a interferir com a qualidade de vida, aí sim é sinal de que algo não está bem. E essas queixas podem ser subtis, a certa altura podem ser quase normalizadas e aceites como fazendo parte do dia a dia. E exatamente por serem desvalorizados, é que acabam por fazer parte do funcionar normal da pessoa. Geralmente arranjam mecanismos de compensação, por exemplo, se está mais cansado bebe mais cafés, chega a casa e adormece no sofá e isto acaba por entrar na rotina do dia a dia e, como tu disseste bem, acabam por ser normalizados. Isso pode levar a outro problema, que é a procura de ajuda numa fase mais tardia, não é? Sim, muitas vezes as pessoas só recorrem à ajuda em consulta quando o problema já está muito instalado, quando a sonolência começa a interferir com o trabalho, quando existem acidentes de viação associados a adormecer ou quando existe uma pessoa muito próxima que de facto detecta que alguma coisa se passa e que não está bem e que obriga a pessoa a ir à consulta. Exatamente, isso acontece muito, por exemplo, com o ressonar. Muitas vezes é só o companheiro que dá conta que existe um ressonar ou alguma alteração na respiração durante a noite. Isso até pode ser um tema tenso entre os casais. Exatamente. Sim, sobretudo quando é um ressonar intenso, muito frequente ou até acompanhado por engasgamentos, sensação de asfixia, pausas respiratórias, que são as chamadas apneias, e nesses casos pode então ser uma suspeita de apneia do sono. E que outros sinais noturnos devem chamar a atenção? Durante a noite pode haver também despertares frequentes, a necessidade de ir mais vezes à casa de banho, um sono agitado, e estas queixas não devem ser todo ignoradas. Exatamente, ou seja, nós sabemos que o corpo vai dando sempre sinais. O importante é não desvalorizar os sinais que o corpo nos vai dando e procurar ajuda, principalmente se estas alterações forem sendo persistentes, para tentar perceber se existe algum problema ou alguma doença por trás. Exatamente, e nós em consulta conseguimos fazer uma avaliação completa do sono da pessoa, identificarmos se existem distúrbios e quanto mais cedo se procura ajuda, mais eficazes também serão os resultados. Exatamente, conseguimos direcionar o tratamento e arranjar uma solução mais dirigida, não é? O sono é uma área cheia de mitos, não é? Que muitas vezes passam de geração em geração e que acabam por parecer factos científicos. Vamos começar por um clássico, que é: eu durmo 4, 5 horas e estou ótimo. Sim, e há pessoas que quase parece que dizem isso com orgulho. Isso, como quase que se fosse um superpoder, não é? Sim, mas a verdade é que sabemos, com vários estudos que já foram feitos, que um adulto saudável geralmente deve dormir entre 7 a 9 horas por noite. Ok, então mas essas pessoas que dizem que estão ótimas, estarão mesmo bem ou acham que estão bem? Portanto, há pessoas que de facto dizem que dormem 4 ou 5 horas e se sentem capazes para fazer o seu dia-a-dia, mas isso não é bem assim. É verdade que o corpo e o cérebro até se podem adaptar, mas isso não quer dizer que as coisas estejam a funcionar bem. A longo prazo vai havendo uma capacidade de concentração, capacidade de memória, ou seja, a qualidade do sono vai ter alguma repercussão nas capacidades cognitivas e na capacidade que a pessoa vai fazer para gerir o seu dia-a-dia posteriormente. E muitas vezes acumulam o cansaço durante a semana e tentam compensar ao fim de semana. E isso leva-nos ao som do mito, que é: não durmo bem durante a semana, mas recupero no fim de semana. Pois, mas a verdade é que o nosso corpo não vai acumular créditos, isso não é um bom pensamento. Certo, ainda não dá para acumular sono e depois pagar ao sábado. Não, então, isso aí vai nos levar a um segundo tema, a um conceito, um fenómeno que é chamado jet lag social, em que, ou seja, nós temos a nossa necessidade biológica de que precisamos de dormir e acordar a determinada hora para nos sentirmos capazes, aquilo que o nosso corpo, cada pessoa sente que precisa dormir e quando sente necessidade de dormir e sente necessidade de acordar. Muitas vezes isso está desadaptado daquilo que é a nossa vida social e a nossa vida profissional que exige, ou seja, imagina, durante a semana nós temos a nossa ocupação profissional,
temos a nossa vida social que nos leva ou e precisa que nós acordemos a uma determinada hora, e para conseguirmos dormir o número de horas necessárias também leva a que nos deitemos a uma determinada hora. Isso pode ser diferente do fim de semana, em que estamos relaxados e já cumprimos o nosso relógio biológico, e então o horário de deitar e de acordar pode não ser compatível. Isso, ou seja, durante a semana cumprimos o horário que nos é imposto pelo trabalho e ao fim de semana fazemos o que o corpo quer. Resumindo, é isto. Exatamente. Okay. Isso pode, a longo prazo, vai desregulando, não acaba por não ser compatível depois com as nossas funcionalidades para o dia-a-dia. Isso. Vamos então ao terceiro mito. O álcool ajuda a dormir melhor? Pronto, esse é outro mito que é importante realçar, porque o que é que acontece? Na verdade, numa fase inicial da noite, a pessoa, o álcool pode ajudar a adormecer, porque tem um efeito sedativo, e então a pessoa pode ter essa percepção, porque nessa primeira fase da noite acontece que o álcool, com o seu efeito sedativo, ajuda a adormecer. O problema é que depois vai haver precisamente o contrário, ou seja, o álcool vai dar má qualidade de sono, vai interromper o sono, por exemplo, não deixa que o sono chegue a determinadas fases funcionais importantes, como o sono profundo, o sono REM, e portanto, de uma forma geral, em toda a noite vai reduzir a qualidade do sono. Exatamente. E mais, pode agravar o ressonar e pessoas que têm apneia de sono pode agravar ainda mais o colapso da via aérea. Exatamente, sabemos que o álcool pode ser um fator de risco para agravar a apneia de sono. Ou seja, o álcool ajuda a adormecer, mas dormimos pior a seguir. É isso mesmo. Portanto, uma regra essencial é tentar evitar o consumo de álcool, essencialmente perto da hora de ir dormir. Desaconselhar ao jantar, por exemplo. Isso. Resumindo, então, dormir pouco não é um superpoder, o sono perdido já não é recuperável ao fim de semana e o álcool não ajuda a dormir melhor. Não é? Exatamente. Portanto, alguns mitos que ouvimos muito, não é? Nas nossas famílias, nos nossos amigos, têm pouco de científico, não é? Sim, vamos trazendo, mas não são bem a verdade. Dormir mal de vez em quando é um problema que pode acontecer com toda a gente, mas quando isso acontece de forma persistente, aí sim podemos estar perante uma verdadeira patologia do sono. Claro, e como já falamos, muitas das queixas que já vamos falando, não é? Sonolência diurna, o cansaço persistente, são muitas vezes desvalorizados pelas pessoas, não é? Portanto, vamos agora falar sobre as patologias mais comuns do sono, que nós vemos na nossa prática clínica, e como é que podem ser reconhecidas no dia-a-dia por qualquer pessoa. E se, por exemplo, dormir pouco ou dormir de forma descontinuada, não conseguir adormecer, a insónia é o principal ou mais frequente distúrbio do sono, mas afinal o que é que consideramos insónia? Quando é que estamos perante este verdadeiro problema? Assim, a insónia não é só não conseguir adormecer, portanto, é dificuldade em adormecer, sim, mas pode ser também acordar à meia da noite e não conseguir voltar a adormecer, pode ser o acordar demasiado cedo de madrugada e não conseguir voltar a dormir. E, portanto, estas dificuldades acontecem mesmo a pessoa tendo oportunidade de dormir. A pessoa está na cama e pode dormir, tem tempo para dormir, mas não consegue dormir de forma continuada. E a insónia acontece assim de forma pontual ou pode ser um problema crónico, não é? Na verdade, pode ocorrer das duas formas. Pode ser pontual e transitória quando está, por exemplo, associada a um evento de vida, a uma preocupação pessoal, a algum stress do dia-a-dia. Mas pode também ocorrer de forma crónica se começar a acontecer por mais de 3 meses, mais ou menos mais de 3 vezes por semana. Aí sim podemos falar de insónia crónica. Estando a falar de insónia, surge naturalmente outra pergunta, que é quais são as causas que podem levar à insónia? A insónia pode ter múltiplas causas e, na verdade, muitos dos fatores podem estar combinados entre si. Como já falei, portanto, pode haver algum stress, alguma preocupação, algum evento que esteja a causar insónia naquele momento. Podemos também ter, por exemplo, pessoas que trabalham por turnos, em que a própria desregulação da hora de ir deitar e dormir e a variabilidade durante a semana vai desregular o ciclo circadiano e, portanto, aí essas pessoas têm muito mais risco de terem insónia do que as outras. Patologias psiquiátricas como depressão e ansiedade também sabemos que estão muito associadas a risco de insónia, e temos também, por exemplo, doenças respiratórias. Agora também puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, temos as doenças obstrutivas como asma, DPOC, a própria tosse, a própria falta de ar,
pode fazer com que a noite fique muito fragmentada, interromper o nosso sono e que, pronto, possam depois também ficar acordados à meia da noite, não conseguirem voltar a adormecer, entre outras. Isso. E agora assim, em termos práticos, quando é que uma pessoa com insónia deve procurar ajuda? Como qualquer patologia do sono, quando começa a interferir com a vida pessoal, profissional ou com a própria qualidade de vida de um modo geral, deve ir a uma consulta de sono, uma consulta especializada. Então, aqui uma pergunta que também é disruptiva, pronto, ou que se calhar é muito frequente das pessoas pensarem da forma errada, que é, afinal, a insónia não se trata com medicação. Sim, a insónia pode-se tratar com medicação, mas o tratamento crónico é que não está indicado, ou seja, para uma situação extrema pode ser necessário introduzir medicação para interromper o ciclo que está instalado, não é? Mas a longo prazo isso não vai ser solução, porque senão a pessoa vai ficar dependente daquela medicação. E ainda por cima nós sabemos que as medicações hipnóticas ou sedativas trazem dependência, portanto com necessidades cada vez maiores de aumentar as doses. Portanto, na insónia, o tratamento de primeira linha é aquilo que nós chamamos de terapêutica comportamental, que é o de CBTI. E qual é que é o objetivo? É mudar hábitos, é mudar as rotinas, é fazer um reset à ideia do sono, à ideia do que é o ir dormir. E sim, isso precisa de sessões de psicoterapia, acompanhamento sim, psicológico. Sim, sempre, mesmo em termos de fármacos, só com acompanhamento médico é que isso deve ser feito, porque outros períodos de... O objetivo é arranjar estratégias para a pessoa dormir naturalmente. E ganhar hábitos para dormir bem, sem ser com a ajuda de fármacos que podem levar à dependência. A insónia, seja temporária ou seja crónica, não deve ser normalizada. Exatamente. Dormir mal não deve ser uma coisa desvalorizada, portanto deve ser reconhecida, a pessoa deve procurar ajuda para resolver o problema. Isso. Outra perturbação do sono que é muito frequente e que agora também cada vez se ouve falar mais nas redes sociais, na televisão, mas que ainda está muito subdiagnosticada em Portugal, na Europa, em todo o mundo, que é a apneia do sono. Em que consiste exatamente? Ok, isso é verdade. Portanto, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, mais frequentemente conhecida como SAOS, é de facto a patologia respiratória do sono mais frequente, mas ainda está muito subdiagnosticada. Ela consiste, portanto, ocorre quando há um colapso da via aérea, seja parcial ou total durante a noite, e esses colapsos vão acontecendo de forma repetida ao longo da noite, e o problema é que, havendo um colapso da via aérea, não vai haver a passagem de ar e, portanto, não vai haver consequentemente a passagem de oxigênio e, portanto, temos estas reduções dos níveis do oxigênio intermitentes, mas repetidas ao longo da noite, que podem levar a microdespertares. E isso, naturalmente, vai ter consequências também a nível da qualidade do sono e outras que depois podemos falar mais. Certo, mas a pessoa que tem essas apneias muitas vezes não se apercebe, não é? Muitas vezes tem que ser o parceiro, o companheiro, a detectar esse ressonar e essas pausas respiratórias. Que sinais é que as próprias pessoas podem ter para suspeitarem de uma apneia de sono? Então, temos sinais tanto diurnos como noturnos. Durante o sono, de facto, o sinal ou o sintoma mais frequente é o ressonar. Pode ser detectado pela própria pessoa ou pelo companheiro. Muitas vezes são os companheiros que fazem este levantamento deste diagnóstico, porque dão conta que a pessoa que dorme ao lado para de respirar, são as chamadas apneias presenciadas, ou então essas apneias também podem ser seguidas por um sufoco ou um engasgamento que mais uma vez pode ser detectado ou pelo próprio ou pelo companheiro, que era isso que também estavas a dizer. Chamar a atenção aqui que o ressonar pontualmente até pode acontecer, mas o ressonar alto e frequente é aquele que chama mais a atenção para este diagnóstico. Depois temos sinais ou sintomas diurnos, não é? Sabemos que durante o dia o dormir mal e a apneia de sono também pode trazer sintomas, nomeadamente as dores de cabeça, as cefaleias matinais. Sabemos que aumenta a sonolência diurna durante o dia, sensação de cansaço, sensação de sono não reparador, perdas de memória, irritabilidade, e que são coisas que podem passar despercebidas ou que as pessoas naturalmente podem não associar à apneia do sono. Certo. A questão de acordarem com dores de cabeça, o irem urinar muitas vezes durante a noite,
ninguém faz essa associação direta, claro. Isso. E portanto daí também a importância da literacia em saúde, que é as pessoas começarem a estar atentas a estes pequenos sinais que à partida uma coisa não tem nada a ver com outra. Esta patologia. E diz-me então quais são os fatores que podem aumentar o risco de ter esta patologia? Ok, então assim, à cabeça, o principal fator de risco é o excesso de peso e a obesidade. Mas depois sabemos também que há outros fatores que podem aumentar o risco de ter apneia do sono, nomeadamente a idade. Sabemos também que homens e mulheres após a menopausa têm mais risco de apneia obstrutiva do sono. Sabemos também, já falamos aqui hoje, que o consumo de álcool também pode aumentar a apneia. E depois é sempre importante, também outra coisa que se calhar não é muito falada, que são as alterações ou características anatómicas, nomeadamente o aumento do perímetro cervical, seja porque é uma característica anatómica ou até pela deposição de gordura. Isso vai fazer com que haja um estreitamento da via aérea e, portanto, uma maior probabilidade a que haja o colapso da via respiratória e, portanto, a ocorrência de uma apneia. E depois outras características anatómicas da própria orofaringe e da via aérea, nomeadamente, por exemplo, pessoas que têm amígdalas grandes, ou outra característica que é pessoas que têm o queixo recuado, chamada retrognatia, que por si só todas estas alterações, chamando-lhe assim, podem levar a uma maior probabilidade de colapso e consequentemente apneia. E consequências assim a longo prazo, ou seja, já não basta as pessoas andarem cansadas o dia todo, mas na saúde, e qual é que é o impacto que pode ter assim no resto das doenças? Ok, então vários estudos têm demonstrado que ter apneia obstrutiva do sono aumenta o risco cardiovascular. Este é assim o maior risco associado a esta patologia, nomeadamente o aumento do risco de hipertensão arterial, de arritmias, diabetes, AVC, infarto. E por outro lado, como eu falei que a apneia do sono aumenta a sonolência diurna, também aumenta o risco de acidentes de viação. A boa notícia é que é uma patologia que pode ser diagnosticada com precisão, não é? E que tem um tratamento eficaz. Em que é que consiste o diagnóstico? Então, geralmente o diagnóstico da apneia do sono implica sempre a realização de um estudo do sono. Há vários modelos destes tipos de estudo, podem ser realizados em laboratório ou podem ser realizados em ambulatório. Exatamente. Depois estes exames fazem uma gravação, digamos assim, de uma noite completa e permitem-nos avaliar várias vertentes do sono. Mais dirigido aqui em relação à apneia do sono, é que nós conseguimos avaliar, portanto, se existem estas pausas na respiração, como é que ficam os níveis de oxigênio durante a noite e quantificar também o número de pausas que existem, que é depois também o que nos vai permitir classificar a gravidade da apneia do sono. E depois atuar de acordo com esse diagnóstico. Mas o diagnóstico da apneia do sono implica sempre a realização deste exame. Ok. E o tratamento, em que é que consiste? Pronto, então, em relação ao tratamento, a mensagem inicial e transversal para toda a gente é que devemos investir em medidas de higiene de sono, ou seja, melhorar a qualidade do sono é sempre uma coisa que deve ser implementada. Evitar o consumo de álcool, ter horários de sono regulares, que vão melhorar a longo prazo a qualidade do sono. Depois a perda de peso, como eu disse, se o excesso de peso e a obesidade é a principal causa para a apneia do sono, então devemos sempre investir na perda ponderal, que pelo menos pode não tratar na totalidade, mas vai reduzir o número de apneias. Depois existem tratamentos mais específicos. O tratamento que é o mais eficaz e transversalmente indicado é o CPAP. Isto consiste num dispositivo que vai gerar uma pressão positiva dentro da via aérea e, portanto, evitar que haja o colapso da via aérea e, consequentemente, deixa de haver a apneia. Este é o tratamento, como eu disse, mais eficaz e mais utilizado. E as alternativas? Alternativas, em primeiro lugar, realçar que é sempre analisar caso a caso, porque nem toda a gente vai ter indicação para essas terapêuticas alternativas. Às vezes acontece que as pessoas até ouvem alguma informação sobre outros tratamentos e chegam à consulta para pedir para ter essa opção, mas estas outras opções não servem para toda a gente, está bem? Nomeadamente, falamos de cirurgia, por exemplo, pode ser cirurgia bariátrica se for com a indicação de perda ponderal, pode ser cirurgia de otorrino se houver uma alteração da orofaringe ou de toda a via aérea superior que tenha essa indicação. Se a causa da apneia forem umas amígdalas muito grandes, pode haver indicação cirúrgica nesse sentido. E depois, hoje em dia, também começam a aparecer a cirurgia ortognática, ou seja, nos casos em que existe um recuo da mandíbula, pode-se fazer essa correção cirúrgica,
ou até uns dispositivos que são chamados os dispositivos de avanço mandibular, que são uma espécie de goteiras que as pessoas colocam durante o sono e que seguram a mandíbula para que não haja essa queda e a ocorrência da apneia. Relativamente à obesidade, lembrei-me agora, mas isto daria origem a outro podcast, é o monjaro, não é? Para a perda de peso. Mas pronto, fica para outras núpcias. Portanto, ressonar alto e sentir-se constantemente cansado não deve ser considerado normal. Deve-se procurar ajuda atempada para resolver o problema da apneia do sono e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida, a saúde e a segurança do dia a dia. Mas existem ainda outras doenças do sono que se calhar não são tão conhecidas, mas que sabemos que na nossa prática clínica nós lidamos. Um exemplo disso é o síndrome de pernas inquietas. Exatamente, sim. Trata-se de uma condição em que a pessoa sente uma necessidade quase irresistível de mexer as pernas. Podem também sentir, por exemplo, formigueiro, necessidade de se levantarem, de se mexerem. É uma patologia que ocorre mais ao final do dia, quando a pessoa já está mais em repouso, e pode também acontecer à noite. E isso pode criar dificuldades em adormecer e pode criar depois agitação durante o sono, com a fragmentação da noite. Outro exemplo que eu também me lembrei, que muitas vezes também somos confrontados e muito associado também à sonolência diurna, é o diagnóstico de narcolepsia, que se calhar não é assim tão conhecido. Sim, a narcolepsia também é um tema que depois podemos desenvolver aqui, que é muito complexo, e é uma doença que é caracterizada por sonolência excessiva durante o dia, em que a pessoa pode ter mesmo ataques de sono, pode necessitar de dormir assim, às vezes até em situações desadequadas, de estar num supermercado ou estar numa reunião e precisar de dormir assim imediatamente. E alguns destes doentes podem também ter um fenómeno que nós chamamos de cataplexia, que é uma perda súbita de força nos membros e muitas vezes encadeada por emoções fortes, como o riso. Isso, exato. Geralmente emoções positivas. E até uma curiosidade em relação à narcolepsia é que muitas vezes o tratamento passa por fazer cestas mesmo ao meio do dia. Geralmente cestas curtas, mas o tratamento passa por fazer cestas. Não devemos normalizar o sono. Quando o sono não é reparador, sempre pensar que pode ter uma patologia por trás. E existem múltiplas patologias associadas ao sono. Hoje tentamos realçar aqui as principais e que nos aparecem com mais frequência na consulta e que se calhar com mais probabilidade as pessoas que possam ouvir se vão identificar. Claro, isso nós hoje estamos a falar de 1% de tudo o que existe, mas aqui a mensagem é clara, é reconhecer os sinais e procurarem ajuda. Então, voltando aqui um bocadinho à mensagem inicial, o Dia Mundial do Sono quase que nos relembra aqui a valorizar o sono e passar esta mensagem forte de que dormir bem é viver melhor. Porque quando tratamos do sono não estamos só a pensar em dormir bem, mas tem consequências no nosso dia-a-dia, no humor, em patologia cardiovascular, na nossa cognição. Exatamente. E embora cada pessoa seja diferente, exigem algumas estratégias gerais que podemos aplicar a toda a gente e que ajudam a melhorar a qualidade do sono. Isso, por exemplo, mantermos horários regulares de deitar e de acordar, mesmo ao fim de semana, para tentarmos regular o nosso relógio biológico com o nosso relógio profissional e social. Exatamente. Outra dica que também ajuda a adormecer é criarmos um ambiente propício ao nosso sono, ou seja, um quarto escuro, um ambiente calmo, sem ruídos. Não sei se estás a lembrar assim de mais algum, portanto, luz fraquinha ao final do dia, portanto, criar um ambiente que seja propício ao relaxamento e ao início do sono. Assim como evitar a exposição a ecrãs, sejam televisões, telemóvel, iPad, computador, que hoje em dia é cada vez mais frequente. E a verdade é que isto só vai prejudicar a qualidade do sono. E isto é importante para também quem tem já por si só dificuldades em adormecer, porque o que é que acontece? A exposição a estes dispositivos eletrónicos vai emitir uma luz azul que depois tem repercussão e diminui a produção da melatonina, que é a hormona do sono. Pessoas que têm que trabalhar à noite, pelo menos porem aquela proteção do ecrã com a luz mais amarela. Sim. Não resolve, mas ajuda. Além disso, também é útil termos uma rotina relaxante, como também já falamos, antes de dormir, ler, tomar um banho, lá está, evitar os ecrãs, ou praticarmos até algumas técnicas de respiração que nos ajudem a relaxar.
E cuidado também com o consumo de álcool, que já foi aqui falado várias vezes, o café, idealmente o último café deve ser após o almoço, e também fazer refeições leves antes de ir dormir. Todas estas condições podem influenciar a entrada no sono. Exatamente. E não esquecer também a atividade física, que é muito importante para regular o nosso ciclo circadiano, mas evitar exercícios intensos nas horas antes de dormir. Idealmente as últimas 4 horas antes de dormir não convém mediar o exercício físico. Pronto, então por fim é importante, a mensagem a passar é observar os sinais do corpo. Se o corpo nos dá sinais de cansaço, de que o sono não é regular, ou que a pessoa não se sente recuperada mesmo depois de ter estado muitas horas na cama, na verdade é isto que acontece, é para valorizar estas... Toda a conversa de hoje foi sobre isso. Não é? Mónica, todas estas regras da higiene do sono, da Sociedade Mundial do Sono, se pudesses escolher uma para as pessoas adotarem, qual é que escolherias? Então, aquela que eu penso que instituía já, se alguém me dissesse só posso cumprir uma, eu vou cumprir essa. Eu diria muito provavelmente a questão dos dispositivos eletrónicos, porque hoje em dia acaba por ser o que é mais disruptivo. Nós estamos expostos a dispositivos eletrónicos até ao último minuto antes de dormir. Há pessoas que dizem que só com a televisão é que conseguem adormecer, ou ficam no telemóvel às mensagens, a ver redes sociais, na cama, mesmo já com a luz desligada. E o ideal é nós desligarmos desses dispositivos eletrónicos. Se for possível, não ter televisão no quarto, não ter o telemóvel no quarto. Existem despertadores que têm essa funcionalidade e, portanto, mesmo a desculpa de utilizar o telemóvel como despertador pode ser dispensada. E, de facto, essa eu acho que é aquela regra mais principal que depois prejudica mais o sono, até porque todos estes dispositivos eletrónicos também fazem uma conexão muitas vezes à nossa vida profissional e podem fazer com que a pessoa fique a pensar em problemas relacionados com o trabalho que vai ter no dia a seguir e, portanto, isso deve haver esse desligar, esse desconectar. Assim, até estou-me a lembrar de outra coisa. No nosso quarto nunca deve estar nada que seja alusivo ao trabalho, não ter o computador nem ter uma secretária no quarto, portanto o quarto é mesmo o ambiente mais pacífico, só direcionado para dormir. Para o sono. Ok, e tu cumpres essa regra do telemóvel? Então é assim, eu tento cumprir, até porque sendo uma pessoa que não tem dificuldade em adormecer, o que eu sinto no meu dia-a-dia é que se por acaso existe uma noite em que eu vou dormir e estou a ler um livro antes de dormir, que é essa a alternativa mais saudável para o sono é muito mais reparador, sinto que no dia a seguir eu estou muito mais renovada quando acordo do que se por acaso há um dia em que eu até estou no telemóvel antes de ir adormecer. Portanto, eu tento cumprir ao máximo, sim. Resumindo, então, dormir bem é uma combinação de hábitos saudáveis, ambiente propício ao sono e reconhecimento de sinais de quando algo não está bem. Sim, acrescentava até que investir no sono é investir na nossa saúde física, mental e emocional. Isso, e estas pequenas mudanças às vezes podem ter grandes resultados no dia-a-dia. Portanto, acho que a mensagem final que nós passamos, que já foi repetida e é do Dia Mundial do Sono deste ano, não é? É dormir bem e viver melhor. Certo.